Por que você nunca leu Shakespeare e como mudar isso? Muitos dizem que Shakespeare é um autor difícil, um autor distante, acessível apenas a especialistas e a estudiosos do bardo. Bom, mas nada mais longe da verdade. Shakespeare escreve para nós, ele escreve sobre os nossos ciúmes, sobre as nossas paixões, sobre a sede de poder, sobre a ambição desenfreada, sobre o desordenamento do mundo e também como que as crises se resolvem ou não. Pois é para apresentar vocês ao universo shakespeariano que eu trouxe aqui 3 peças que eu considero ideais para você que vai começar a sua jornada. Pois vamos lá então, sem mais delongas, começando com aquela que é uma das peças mais populares e conhecidas do Shakespeare, que é Romeu e Julieta. E por que indicar logo de cara Romeu e Julieta? Ora, vou indicar Romeu e Julieta justamente porque ela é uma peça muito conhecida e popular. Então, quando você for começar a ler Romeu e Julieta, toda a dificuldade que você pode ter de início com o vocabulário shakespeariano, com a marcação das cenas, com a estrutura mesmo de uma peça de teatro, isso já fica minimizado, porque você já tem uma ideia, né, de como a história vai se desenrolar, quem são aqueles personagens, como que ela vai terminar até. Então, isso facilita o seu primeiro contato com Shakespeare. E aí, 2 coisas interessantes para a gente falar aqui já de início, para você entender um pouquinho o que vai acontecer quando você começar a ler Shakespeare. Primeiro que você vai ter a questão do vocabulário. O vocabulário do Shakespeare é riquíssimo. Então, certas convenções, certas palavras vão ser completamente inusitadas para você. Não se aveste com isso. Leia. Se você não entendeu de primeira vez, leia uma segunda vez, uma terceira e continue a leitura. E a outra coisa que é interessante é que você precisa lembrar que você não está lendo um romance, você está lendo uma peça de teatro. Então, certos movimentos da peça, a estrutura narrativa, você precisa pensar que você é isso, você está num palco, você está atuando. Então, tente ser um ator quando você lê Shakespeare. E um outro ponto importante e muito característico da obra shakespeariana, que já está presente aqui em Romeu e Julieta, é que vocês vão perceber que logo no começo você tem uma sociedade que está em crise, uma sociedade que está desordenada. E aí a narrativa leva os personagens a um momento de clímax e após esse clímax o mundo se reordena, a crise se dissolve. Este mundo desordenado, esta crise, está muito presente em Macbeth, para mim, uma das peças mais fascinantes que o Shakespeare escreveu. E que aí você também tem esse personagem notório, né, que também vocês provavelmente já devem conhecer um pouquinho da história, já devem ter uma noção, e que você tem uma representação da ambição desenfreada e de como ela conduz os personagens, e principalmente Macbeth e Lady Macbeth, à ruína, à tragédia. Eu acho que aqui você tem uma das grandes descrições da sede de poder e o quanto ela pode corromper os homens. E aí, se a gente está falando de corrupção, a gente está falando do mal. Então também uma excelente representação do mal na literatura. Novamente, recomendo a vocês que leiam a peça não como um romance, mas como uma peça teatral, como se vocês estivessem atuando. Isso vai fazer muita diferença. Se vocês quiserem complementar um pouquinho a percepção da peça, assistam 2 filmes. A versão que o Orson Welles fez para Macbeth e a versão do Akira Kurosawa, Trono Manchado de Sangue, que é absurda. E por fim, a peça definitiva sobre as consequências do ciúme e da paranoia, que é Otelo. Otelo, cara, vocês precisam ler Otelo para conhecer um dos personagens mais fascinantes da literatura, o vilão mais icônico da literatura, que é Iago. Iago é o personagem que vai manipular as fragilidades, o ciúme e a paranoia do Otelo a ponto de causar uma tragédia inesquecível. Quando vocês lerem Otelo, vocês vão falar assim: meu Deus, Gil, muito obrigado por me apresentar essa peça. Pois bem, pessoal, essas aí são as peças que eu acho que vale muito a pena vocês lerem, começarem a ler para adentrar o universo shakespeariano. E a literatura clássica, gente, ela exige da nossa inteligência, ela exige que nós nos esforcemos. E muitas vezes eu digo que você ter uma leitura de apoio, uma leitura complementar, é ótimo para compreendermos melhor aquilo que lemos. E se vocês me permitem, eu quero indicar um livro. Se você for ter um livro sobre Shakespeare na sua casa, tenha As Guerras de Shakespeare, do Ron Rosenbaum. Porque aqui você tem não apenas uma análise das peças, não apenas uma visão sobre as peças shakespearianas, mas também sobre como essas peças foram entrando na história da literatura, como que elas foram sendo adaptadas para o cinema, como elas foram adaptadas para o teatro, com o impacto das alterações, né, nos textos, você vai descobrir muito isso. E para mim, algo muito importante, o Ron Rosenbaum
Ele pega os aspectos literários, históricos, narrativos, mas ele coloca tudo isso em uma perspectiva praticamente metafísica. Então, ele para mim tem uma definição perfeita da obra shakespeariana. Ele diz que a obra shakespeariana, que as peças shakespearianas são inesgotáveis. E é por isso que nós temos que ler Shakespeare.